O que será feito com a casa onde Adolf Hitler nasceu? A casa fica na Áustria, portanto o líder nazista era na verdade austríaco e não alemão. Mas claro que isso pouco importa, é apenas uma informação. A questão é que não é nada agradável para a cidade ter essa casa e a fama de ser o berço do mal. Roda a vinheta, que eu já volto com a informação. Canal do YouTube Viagens de Ariel. Seja bem-vindo. Em uma casa situada na cidade de Braunau am Inn, fronteira entre dois países, a Áustria e a Alemanha, nasceu Adolf Hitler, líder do partido nazista e protagonista de um dos maiores genocídios da história da humanidade, o Holocausto, onde morreram milhões de judeus assassinados por serem quem eram. Com 17 mil habitantes, Braunau am Inn simplesmente não consegue se livrar da maldição de ser o local de nascimento de Hitler. Outras cidades têm um passado nazista bem mais pesado, como Nuremberg, onde eram celebrados os grandes encontros do partido nazista. Mas hoje em dia, quando alguém pensa em Nuremberg, pensa logo no seu famoso mercado de Natal e no tradicional pão de mel. No caso de Braunau am Inn, todos pensam em Hitler. Quando ele ainda não tinha apenas 3 anos de idade, seu pai, Alois, um funcionário da alfândega, foi promovido e a família mudou-se para Passau, na Baviera, do outro lado da fronteira. Em 1898, eles se mudaram novamente, desta vez para Leonding, no distrito de Linz. E é Linz que ele sempre considerou sua cidade natal e que quis mais tarde, quando estava no poder, se tornar a cidade mais bonita do Danúbio e o contrapeso cultural de Viena que tanto detestava. E agora um documentário extraordinário investiga o amargo debate sobre o destino do prédio nesta cidade. O fato de Hitler não parecer ter se importado muito com Braunau am Inn, suas casas eram seu apartamento em Munique, sua segunda residência no Berghof e a chancelaria, incluindo o bunker, não conseguiu salvar a cidade da maldição de ser chamada o berço do mal, onde o líder nazista nasceu, e de ter que carregar esse fardo desde o fim da Segunda Guerra Mundial, quando todos esconderam seu retrato do outrora amado Führer. O fato é que o prédio em que Hitler nasceu, no número 15 da Salzburger Vorstadt, permaneceu praticamente inalterado ao longo do tempo, causando, além de considerável constrangimento e perigoso interesse neonazista, um amargo debate sobre o que fazer com ele, tanto na cidade quanto na Áustria como um todo. O cineasta austríaco Günther Schweiger dedicou-se a acompanhar essa polêmica de uma perspectiva pessoal, moral e comprometida e muito interessante, no documentário chamado Quem tem medo da cidade de Hitler, com o subtítulo Uma Casa e o Passado Dentro de Nós. O filme aborda a espinhosa questão da casa ao pesquisar as opiniões dos habitantes de Braunau, um lugar que, como lamenta um deles, já tem marrom em seu nome, o Braun, como em Braunhemden, as camisas marrons usadas pela Sturmbannverteidigung, paramilitar do partido nazista, a SA, para não mencionar Eva Braun. Desde o início, fica claro que grande parte da sociedade austríaca não está nada feliz em ter Hitler como compatriota. Eles preferem Sissi e Mozart. Isso se resume na piada de que os austríacos conseguiram convencer o mundo de que Hitler era alemão e Beethoven era austríaco. Um entrevistado em Viena até sugere mudar um pouco a fronteira para que Braunau fique do lado alemão. E o que fazer com a casa, que está fechada desde 2016, é a questão central, e o destino da propriedade se torna uma metáfora para a consciência e a memória dos habitantes de Braunau, e por extensão, de todos os austríacos. Schweiger tem moradores, historiadores e autoridades falando, pessoas de diferentes ideologias com opiniões diferentes. Alguns consideram a casa um estigma para a cidade. Outros ridicularizam tanta controvérsia sobre uma casa em que nada aconteceu, nenhum crime foi cometido e nenhuma ordem foi emitida.
E é verdade, é apenas um imóvel, mas sabemos, né, que os seres humanos levam esse tipo de coisa que verdadeiramente não deveria ser levado a sério, mas os seres humanos têm esse perfil e essa importância existe e é levada a sério. E é o que nos diferencia dos animais, né? O fato de ter nosso pensamento sempre presente e interpretando as coisas. E muita coisa acontece nesta cidade, assim como em outras do mundo, por causa desse perfil, né, dos seres humanos. Afinal, não pensamos igual. E, infelizmente, muitos veneram Hitler e também os seus atos. Certa vez, um morador de Braunau jogou um balde de água em jovens em uniformes da SA, que vieram comemorar o 90º aniversário de Hitler. Abre aspas, se eles não vierem aqui, irão para outro lugar, comenta outro. As opiniões da centenária ex-vice-prefeita Alea Olczak, uma mulher corajosa com um pai morto em Mauthausen e que é tão semelhante em aparência à jornalista Gita Sereny, que entrevistou criminosos de guerra nazistas, são dignas de nota. Abre aspas, eu senti medo dos nazistas? Eu poderia escrever um livro sobre o medo. Entre as sessões mais impactantes desse documentário está a filmagem da câmera escondida do que acontece do lado de fora da casa durante um dia inteiro, de outro aniversário de Hitler, onde um neonazista chegando de Berlim coloca uma coroa de flores, abre aspas, ao nosso abençoado Adolf, fecha aspas, e discute com um vizinho que não gosta da homenagem, enquanto o neonazista apela à liberdade de expressão. Essa liberdade de expressão é terrível, né? Nesses casos aí. Mas nós aqui do canal somos sempre favoráveis a ela. Pois quando se proíbe a liberdade de expressão, alguém vai decidir por nós, não é verdade? Hitler certamente não gostava da liberdade de expressão. Espero que você compreenda o que queremos dizer. Voltando aqui ao documentário, também são filmadas as comoventes reflexões sobre o Holocausto por algumas pessoas com deficiência mental da instituição comunitária Lebensschutz. E também as cenas filmadas em ambientes fechados, quando a equipe de filmagem tem acesso excepcional. Abre aspas, fiquei surpreso com sua simplicidade e normalidade, fecha aspas, diz o cientista sobre sua visita ao interior da casa vazia. E ele segue, abre aspas, eu imaginei, como todo mundo, um lugar sinistro. Eu esperava algo escuro, úmido, com uma aura negativa, e o que eu encontrei foi o oposto. Um espaço aberto, com muitas janelas, nada que pudesse induzir uma sensação sombria ou podre. A simbologia está na cabeça, fecha aspas. Na verdade, Hitler mal morava na casa. Supõe-se, diz Schweizer, que ele nasceu em uma pequena sala no segundo andar. Quando a família partiu, a propriedade tornou-se uma casa alugada. Abrigou uma escola e um restaurante. E teve outros usos até que Martin Bormann, o poderoso secretário particular de Hitler, a comprou e deu a ele. Os nazistas instalaram uma sala onde Hitler supostamente nasceu para fomentar o mito, com móveis que nunca estiveram lá. E na casa e seus arredores, o aniversário foi comemorado de forma animada, com uma profusão de suásticas, como pode ser visto em imagens da época recuperadas para o documentário. A ideia do mal intrínseco da casa, contemplando-a como uma casa de horrores, ou algo saído do filme O Exorcista, com a criança de Hitler no último andar, virando a cabeça 360 graus, como o Reagan possuído, é perigosa, reflete Schweizer, porque reforça a ideia do mal individual de Hitler. Acreditar que ele era como a criança do filme O Presságio, em detrimento da responsabilidade coletiva pelos crimes do Terceiro Reich. Schweizer, 58 anos, que vem de Neumarkt, em Walsee, a 19 quilômetros de Salzburgo e 40 de Braunau, e cujo irmão, que aparece no filme, mora na cidade natal de Hitler, adverte contra a afirmação generalizada e tranquilizadora, e também falsa, de que a Áustria foi a primeira vítima dos nazistas, que o nazismo veio de fora e que Hitler era pouco menos que um estrangeiro em sua casa, uma Área 51, quando 6 milhões de austríacos eram membros do partido nazista, proporcionalmente maior do que os alemães, e também fornecendo alguns dos piores criminosos do regime, entre eles Kaltenbrunner,
o Gluboknik e Frank Stangl, o comandante de Treblinka. Quero aqui também pedir perdão se eu errei alguma pronúncia dos nomes, afinal são diferentes aqui para mim, né? Abre aspas, o fato de a casa de Hitler ser vista como uma mansão sombria do mal libera você de ter que fazer uma reflexão séria, e daí as propostas para mantê-la fechada, demoli-la ou reformá-la, modificando a fachada até que se torne irreconhecível, fecha aspas, diz ele. Para o diretor, que faz seus próprios pais falarem com notável nostalgia sobre os velhos tempos sob o nazismo e o quanto era, entre aspas, divertido ser membro da juventude hitlerista. A casa precisa de outro tipo de exorcismo, que não seja o de Märchen e Carras. Deve se tornar um lugar de memória, e nas palavras do diretor, abre aspas, que mostre como toda a nação estava envolvida até a medula no nazismo, que os nazistas não eram um grupo maligno que trouxe o mal para a Áustria, mas sim um movimento que nasceu ali, fecha aspas, né? E ele também enfatiza, entre aspas, a casa deve nos dar a oportunidade de meditar sobre nosso passado como país de carrascos, para explicar como o mal pode crescer a partir da normalidade. Devemos nos confrontar com a verdade e a culpa, fecha aspas. E nós aqui no canal acreditamos que está certo, né? Isto tudo que ele diz é o mesmo motivo de estudar a história, em vez de escondê-la, para que o ser humano não repita no futuro os mesmos erros. Infelizmente, como mostra o documentário, as autoridades austríacas que adquiriram a casa em 2016, hoje estando sob o controle do Ministério do Interior, não estão de bom humor. Eles chegaram ao ponto de querer remover a Pedra da Paz, o monólito da pedreira de Mauthausen, instalado em 1989, na frente da casa, com a seguinte inscrição: pela paz, liberdade e democracia, nunca mais fascismo, milhões de mortos são um aviso. Essa placa e a atitude das autoridades, pelos motivos que já citamos anteriormente sobre os seres humanos, né, obviamente provocam ali protestos generalizados. E a decisão final sobre a casa, por enquanto, como Schweizer adverte que as próximas eleições na Áustria, marcadas para 29 de setembro de 2024, podem produzir um chanceler que faça com que tudo possa acontecer. A decisão sobre a casa foi neutralizá-la, né, modificar a fachada para devolvê-la à sua aparência do século XVIII e convertê-la em uma delegacia de polícia. As obras deveriam começar em 2020 e terminar em 2022, mas começaram timidamente em outubro passado e agora estão paralisadas. A casa permanece no limbo. Dito isso, o orçamento para a obra disparou de 5 milhões para 22 milhões de euros. O novo cronograma afirma que a reforma será concluída em 2025 e a delegacia estará operacional em 2026. Os escombros produzidos pela reforma serão guardados e descartados discretamente, para que não sejam convertidos em memória e relíquias neonazistas. O filme pretendia documentar o processo, mas com os atrasos teve que modificar sua abordagem à medida que avançava, né? Abre aspas, seria um documentário clássico, mas fui forçado a mudá-lo e levá-lo a um terreno mais emocional, fecha aspas, diz Schweizer. Para o cineasta, simplesmente mudar a fachada é uma metáfora exata para a relação da Áustria com seu passado nazista. Como disse Thomas Bernhard, abre aspas, somos uma nação de teatros. Mudamos por fora para que tudo permaneça o mesmo por dentro. E ele acha a ideia da delegacia escandalosa, não apenas por causa da participação ativa das polícias alemãs e austríaca no Holocausto e da ligação da casa de Hitler a uma forma armada e uniformizada. Ele diz, apenas um quartel de exército seria uma decisão pior. Mas porque, de acordo com um documento cuja descoberta é mostrada no filme, os nazistas e o próprio Hitler queriam dar a ela um uso administrativo oficial. Abre aspas, é uma terrível ironia da história que a decisão das autoridades democráticas austríacas em relação à casa esteja tão alinhada com os desejos de Hitler, disse ele, né? Cinematograficamente, levaram o documentário para reflexões morais, pois o diretor diz que não posso ser apenas um observador. Fez com que o diretor então usasse recursos artísticos capazes de traduzir a paisagem interior em imagens, com metáforas como a floresta ou a estrada.
tentando reproduzir espaços oníricos ou estados mentais. Abre aspas, é o filme mais difícil que fiz na minha vida. A casa de Hitler é um lugar dentro de nós, diz Schweizer. E chegamos ao fim do vídeo, né? E respondendo a pergunta do título, dá pra ver que não é uma questão nada fácil, né, de ser resolvida, como poderia parecer quando você começou a assistir este vídeo. Sério que você chegou até aqui no final? Deve ter gostado então, né? Deixa o like aí, se inscreva, compartilhe com os amigos, assim nosso canal chega mais longe e pode crescer e trazer mais e mais conteúdo, sempre com credibilidade. Estamos aqui pesquisando sempre informações para trazer aqui no canal. E caso goste da nossa forma de contar as notícias, nosso Pix também está aí na tela, você pode doar qualquer valor aqui ao canal e ajudar nesse nosso trabalho da divulgação da informação. Tem o QR Code ali também, nossa chave e-mail. Mande junto com o comentário Pix sua opinião, sugestão e falaremos de você no próximo vídeo. Quem sabe também a sua sugestão vira vídeo aqui no canal. Esse é o canal Viagens de Ariel, muito obrigado por ter assistido. Um abraço e até a próxima oportunidade. Não esqueça, a informação é o que nos move. Muito obrigado e até a próxima. Canal do YouTube Viagens de Ariel. Seja bem-vindo.